Olá, Daniel. Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem? Você? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Também, ótimo. Vamos ver aqui. E aí, como estão as coisas aí em Paris? Melhorando. Né? Deus, voltando mais ou menos ao normal, com passaporte sanitário e as coisas abrindo, Uhum. meio que voltando ao normal. Então agora eles vão ver se, acho que em novembro, tiram o passaporte sanitário. Se continuar baixando, né? Porque Uhum. contaminações, os casos estão baixando bastante. Uhum. Eu tomei minha segunda dose sexta-feira. Ah, que bom. Então, um pouco mais tranquilo. Então, deixa eu ver, o pessoal está entrando, já temos 15 pessoas. Aham. Pessoal que quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai tentar responder no meio do papo. É, Então, Daniel, esse papo é mais informal mesmo, né? E eu gostaria muito, eu e outras pessoas gostaríamos muito de saber o que um brasileiro, né, faz na França, como foi parar na França, né? Conta um pouco sobre a sua trajetória para a gente. Então, eu vim para cá, eu estudei comunicação e publicidade no Brasil, aí eu vim para cá para fazer cinema, porque era já o que eu queria fazer. E aí eu vim, estudei cinema, fiz cinema e trabalhei alguns anos nessa área. E depois eu acabei indo para a área de perfumaria. Eu fiz um tipo de um teste vocacional e saiu isso, fiquei intrigado, fui atrás, descobri a Isípica, não conhecia antes nada. Na época, eu liguei para o Frederic Malle, porque eu tinha acabado de conhecer o trabalho dele nessa área de perfumaria, tinha acabado de. Acabado não, já a primeira loja daqui já existia há algum tempo, né? Mas eu tinha acabado de descobrir isso e fui atrás e acabei me inscrevendo e sendo selecionado para cursar lá. Quando que você entrou em contato com o Frederic Malle? Acho que foi em 2006, eu acho. 2006. A marca Eles começaram, acho que 2001, se não me engano. é 2001, alguma coisa assim. Tá, legal. Mas E matéria numa revista, saiu uma matéria sobre a boutique, o fato de ter essas colunas, né? Essas colunas uhum, cilíndricas para sentir o perfume e tal. Então teve uma matéria sobre isso, né? Sobre essa técnica que ele usava. Foi assim que eu uhum, conheci, eu descobri a loja e tal, depois que eu me lembrei dele e acabei ligando para ele e ele atendeu, foi muito cortês comigo no telefone e uhum. falou para eu fazer, que era o melhor curso que tinha na época e me deu uns conselhos e só. Você mudou para a França em que ano mesmo? Eu mudei para cá em 93. Ah, 93, nossa. 93. Então você é mais francês do que brasileiro. Cheguei aqui em 93. Morou mais na França do que no Brasil? Bom, não vou ficar fazendo perguntas sobre idade. Mais ou menos, mas não sei se. Acho que É, influencia, depende da época. uhum. Depende da Ah, época tá. onde você trabalha, depende do que você faz, o que exige Uhum, você. Então, uhum. Tá. E daí depois disso, o que que aconteceu? depois disso, então, eu fiz o curso, né? Foi um ano. Aí eu comecei a trabalhar em várias empresas. A Natura me ajudou muito também na época. Eu Uhum, já trabalhava um pouco para eles e, uhum. e continuei trabalhando um pouco mais. E depois eu fui para várias marcas, até que alguns anos depois eu acabei indo trabalhar lá na Frederic Malle, que foi onde eu mais fiquei. Tá. E lá você participou de alguma coisa específica? Então, lá
eu participei de várias coisas, né? Eu entrei com o lançamento do Portrait of a Lady. Nossa, adoro. Gente, eu É. fiquei até o lançamento do Ode Magnolia. Uhum. Então, era uma empresa pequena, né? Nós éramos em 15 no escritório. Então, imagina, era um tamanho, né, que a gente fala aqui, empresa familiar, mesmo não sendo só a família trabalhando, né? Mas o tamanho da empresa. E, é, e aí, então, eu fazia várias coisas lá. Eu comecei na loja como gerente, depois eu passei para o escritório, aí no escritório eu fui fazer um pouco de exportação, um pouco de varejo, training, Uhum. treinamento, depois do treinamento fiz controle de produto, porque eles lançaram um produto no mercado uma época e deu reação química entre o plástico e um dos componentes do produto. Uhum. Eles achavam que era um problema técnico da fabricação do frasco, na verdade. Mas era uma reação, porque o patchouli, por exemplo, se você fizer um teste com patchouli, o patchouli ele entra em reação química com plástico. Uhum. E esse frasco era de plástico na época. Ah, não sabia disso. E aí eu comecei Uhum. a trabalhar com controle também. Não era bem Uhum. controle de qualidade, era mais na área do controle olfativo. Uhum. Então tinha controle olfativo dos concentrados dos perfumes também. Aí Uhum. eu ia participar desses controles também. Você é perfumista também, né? Em que ponto você começou a mexer com matéria-prima? Ah, eu sempre mexi, só que eu nunca trabalhei com isso, né? Eu nunca exerci como perfumista. Então foi quando a Estée Lauder comprou a Frederic Malle, e aí eu decidi sair e montar a minha empresa e começar a trabalhar como perfumista independente. Então, Uhum. na área de educação olfativa, descoberta dos cinco sentidos para adulto, para crianças. Aí eu descobri o Odô, aí eu fui para o Japão, tem essa ligação com o Japão. Então é uma área mais, para mim, mais aberta, né? Mais abrangente, assim, do lado olfativo até do lado Uhum. artístico, e não só, nem só do lado da criação, nem só do lado do ensinamento, né? Do vários cursos também sobre perfume, tanto do lado lúdico quanto do lado mais técnico. Uhum. E você, mas como que você começou a fazer? Qual foi o primeiro passo para você que você tomou para você começar a realmente estudar? Você falou da Isípica, né? Você estudou na Isípica, Estudei que para lá. quem não sabe é uma das maiores, se não é a maior escola, né, de perfumaria É, do mundo, né, mais famosa. das Ah, independentes, né? Porque as empresas elas têm escolas internas também, né? uhum, Mas tá. escolas mais independentes é com certeza ainda o nível da Isípica é um dos melhores. Uhum. E daí você, nesse curso, você começou a fazer perfume, começou a mexer mesmo com matéria-prima, fazer perfume. Era o nosso curso na época era o único curso deles que era só perfume, porque tinha um outro curso para as pessoas que tinham feito química na época, né? Eu era do grupo que não tinha feito química, dispensava os estudos em química. Então, para quem tinha feito química, tinha que fazer 2 anos, eram 2 anos o curso, só que você não fazia só perfume, eram 3 meses de perfume e o resto tinha cosméticos, velas, a parte de higiene pessoal, toda essa perfumaria funcional, né, que a gente chama. Então, o meu curso não, meu curso era só dentro da área de perfume mesmo. Tá. Uma pessoa perguntou sobre curso, como se tem curso online, se você dá curso online. Do curso online. Agora, o problema do Brasil, na verdade, é que o que eu estou fazendo agora com o pessoal do Brasil
é dando curso de perfumaria natural, porque no Brasil a gente tem o acesso às matérias-primas naturais fáceis, né? Você tem várias empresas onde você pode comprar o material. Aqui, com os grupos que eu tenho aqui na Europa ou nos Estados Unidos, fora daqui, eu posso mandar o material. O Brasil é muito complicado com a questão da Anvisa, então os materiais não chegam até aí. Então eu tenho que fazer de acordo com a disponibilidade do material que se tem aí no Brasil, por exemplo. Então são Tá. recursos particulares. Agora eu vou dar um curso para uma universidade, a Santa Cruz, e Cruzeiro do Sul. Desculpa, Cruzeiro do Sul, vou abrir um curso agora com eles. Então, depende o nível da pessoa também, o que a pessoa quer. Se é um curso, Uhum. são vários cursos, então eu faço um programa personalizado em relação a isso. Legal. E como é que tem sido comparando assim a turma com quem você trabalha aí na França com os brasileiros, qual que é a diferença? Ah, não tem, assim, a diferença é só o repertório cultural, porque às vezes, mesmo dentro da França, dependendo de quem uma pessoa é, depende da região, depende da educação que ela teve, qual é o contato dela com a área do olfato, né? Então, depende muito disso. Mas Uhum. é uma linguagem, né? O perfume é uma linguagem, então você vai aprendendo. Aos Uhum. poucos, você vai criando o seu vocabulário e vai aos poucos se apropriando disso. Seu cérebro também vai se acostumando com esse tipo de exercício, né? Que é um exercício que você vai praticando. Então, é uma questão de prática mesmo. Vai ter uma pergunta aqui, se já dá para se inscrever no curso da Cruzeiro do Sul. Eu acho que ainda não está online. Não, tá online. Tá essa semana ou semana que vem. Ah, legal. Então, para divulgar. Depois eu vou colocar na minha página, quem estiver acompanhando, eu vou colocar, mas eu acho que eles ainda não colocaram. E voltando um pouco a assim, mais quando você era mais novo, tal, você já tinha assim uma pulsão assim por perfume ou foi uma coisa que surgiu depois? Foi uma coisa que surgiu depois, eu não tinha, quer dizer, eu sempre gostei muito de perfume, sempre usei muito perfume na adolescência, né? E em casa também, meus pais tinham muita ligação com sabonete, talco. Meu pai usava talco na minha época na minha infância. Eu cresci Uhum, vendo meu pai usar talco. Ele adorava essa sensação do talco no corpo. E aí tinha os perfumes da minha mãe, catálogo da Avon na época, na Avon, Natura, tudo isso, né? E eu sou do interior de São Paulo, então tem esse contato também com a natureza, cheiro de terra, tudo ligado à natureza, à comida, tudo isso que faz parte do cotidiano, né? Mas eu nunca tive, assim, nenhuma educação em relação a isso, nenhuma predisposição. Foi uma descoberta, tipo, nesse teste que eu fiz, que era um teste vocacional, cruzando uma área de ciências com arte, e surgiu essa profissão que eu nunca tinha nem ouvido falar, pensado nisso, nada. Foi uhum, uma descoberta total, assim, para mim. Eu tinha 36 anos na época e muito curioso com tudo. Eu falei, não, acho que é isso. Se não for isso, depois a gente vê mais. E foi muito interessante, era assim, foi em Versalhes, eu moro em Paris, eu moro a 1 hora, quase 2 horas da escola, porque você tem que chegar uhum, em Versalhes e depois ir para a escola. A escola fica uhum, do centro de Versalhes. Então eu demorava quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu nem uhum, pensava nisso, eu já acordava feliz da vida que eu ia para lá, que eu ia estudar. E a gente ficava o dia inteiro lá, e se pudesse ficar mais, a gente ficava mais. Se pudesse ter feito mais um ano, a gente teria feito mais um ano. uhum, Nós éramos em 8, e uhum. 8, assim, encantadíssimos, com o privilégio de estar podendo fazer esse curso. Tá.
E voltando, você falou que você usava uns perfumes quando você era mais novo. Quais você usava? O que eu mais usava, assim, que eu me lembro, era o Azarro, Uhum, né, o clássico. E é um dos uhum, perfumes ainda mais usados no Brasil, é um dos perfumes mais comprados. E quando os brasileiros viajam para a França, dentro dos masculinos, contando com os best-sellers, né? uhum. Mas ainda imagina, é um perfume da década de 80, completamente ligado a essa estética, né, da década de 80. E é ainda muito usado. É, ele foi lançado quando eu nasci, foi 78. Quando eu nasci foi o Azarro, foi o Anaís Anaís, foi o Polo, né? Tudo em 78. Esses É, clássicos aí. eu usava esse tipo de perfume também. E você acha que mudou muito o Azarro com essa versão? Da versão para agora, Não. É. mudou, mas ainda tem o mesmo estilo de perfume, né? É. Bem, o Polo ele mudou bastante, mas ainda é o mesmo estilo de perfume. Mas as matérias mais carregadas, bem mais. O Polo tinha matérias muito mais carregadas e animálicas do que tem hoje, né? Uhum. Eu acho que o Polo mudou mais que o Azarro, dá para sentir mais diferença. É, o pessoal fala muito das Azarro, porque eu não vejo assim tanta diferença a ponto de falar, nossa, o perfume é outro, né? É, Eu vejo a identidade do Azarro bem. Mesmo o Polo, assim, eu tenho a lembrança que eu eu, tive, assim, eu tive um azar que quando eu era novo, porque eu sempre gostei muito, mas eu só ganhava coisa que eu não gostava, né? Então as pessoas porque eu morava no interior e você não tinha como provar, então você comprava pela marca, eu comprava a caixa lacrada, né? é, Daí uma vez eu ganhei o Polo. Nossa, quando eu cheirei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tipo, isso pra mim era um cheiro assim de loção pós-barba, uma coisa assim, que eu tinha cheiro de velho. Isso que foi, nossa, em 93, 94. E, nossa, fiquei muito, muito bravo. Daí eu ganhei o Jupe. Daí eu falei, meu Deus, tipo, não tem como usar esse perfume. Daí, mas assim, eu só ganhava umas coisas assim, tipo, nossa, que eu não gostava. Daí depois que eu fui, porque daí na faculdade eu comecei a usar, foi na época bem dos aquáticos, né? Então foi na época do Kenzo, foi na época do CK1, foi na época do L'Odyssey, do 212. Aí quando eu comecei a usar esses, eu falei, nossa, mas eu gostava tanto, sabe, eu tava na faculdade, todo mundo usava e tinha aquele cheiro na sala de aula, aquele cheiro bem limpo assim, meio musk assim, né, meio aquático. Nossa, eu gostava tanto. E eu ainda gosto, né? Porque tem gente que fala, nossa, mas isso tá tão batido, não sei o quê. Mas pra mim a memória é tão, lembrança é tão boa, sabe? Que, nossa, eu cheiro uma. É que na minha cabeça eu tenho aquela ideia daquele Kenzo que vinha naquela caixa japonesa, meio assim, um estilo mais japonês, mais vintage, assim, né? Com frasco, mais clássico, né? E eu tenho aquela memória daquele perfume. Hoje, se eu vou numa loja, tem aquela caixinha azul e branca, daí o frasco tudo muito, muito certinho, né? Porque agora tudo muito bonitinho, muito, né? Muito e, padronizado, né? é, Mas eu tenho essas. Nossa, depois de muito tempo que eu fui conhecer os atalcados, que é o que eu gosto mais, né? As íris, que eu falava, nossa, tipo, daí eu fui comprar o Dear Home, comprei o Prada Amber, masculino, que esses um pouco meio sabonetados, assim, né? Daí eu falei, nossa, tipo, é disso que eu gosto, mas nunca eu tinha sido apresentado, né? Então não era, para mim não era cheiro de homem, nunca nenhum homem que eu conhecia usava perfume atalcado, né? Então, nossa, mas quando eu conheci o de homem, eu falei, nossa, né? Mas é engraçado que eu meio que me decepcionei com perfumaria quando eu era adolescente, porque eu só ganhava coisa que eu não gostava, né? Daí eu falava, porque então você supõe que é aquilo que tem disponível, né? é, porque, né, se você não tem acesso, onde você está, não tem acesso. Depois, eu fui descobrir também viajando, quando eu comecei a viajar antes de eu descobria comprando, comprando, comprando e usando, e quando acabava, mas
Aí depois eu fiquei um tempo, assim, fiquei 10 anos sem colocar perfume nenhum. Não sei o que aconteceu. Me deu um Nossa. zero. Não podia ver perfume na frente, queria o cheiro natural da pele, não queria nada mais. Foi aí que eu descobri a loja do Frederic Malle, foi aí que eu fui para lá e que eu comecei a testar perfume. Aí eu pedia os mais suaves que eles tinham, provava na pele, para mim era uma bomba, era super agressivo, era Angelique sous la pluie, Colônia Bigarada, que são os mais leves, né? Os que não fixam. Uhum. Para mim, fixava não sei quanto tempo, É, 2 dias, porque eu sentia na pele, né? E aí uhum. fui me reconectando com isso. Mas também nessa época eu também não pensava ainda em fazer o curso de perfume, nada. Foram alguns anos depois que isso veio. Mas primeiro eu tive. É, eu sou um pouco que nem você, porque eu também tive um período que eu fiquei 10 anos, assim, meio que com, não sei se é uma ojeriza, mas uma coisa assim, eu não queria nada na minha pele, né? Tipo, eu fiquei acho que com 10 anos, depois que eu terminei a faculdade, depois que eu usei os aquáticos, não sei o que lá, não sei o que que me deu, que eu falei assim, nossa, não vou mais usar, fiquei, acho que eu fiquei 10 anos mesmo, depois, tanto que eu só voltei quando eu tinha, não sei, acho que uns 28 anos, que daí eu conheci o Diomi, né? Mas. E eu também tenho essa coisa que você tem de gostar coisa bem leve, tipo, coisa mais limpa, mais verde, fresca, né? E É, pra mim ele rende muito. Ele rende muito. Nossa, eu passo assim, tipo, 2 borrifadas. E tem gente que fala, nossa, mas esses perfumes são muito frascos, eu uso 10, 20 borrifadas e não dura nada, né? o Mas Dior tem, né? Eu não sei agora essa versão nova aí, mas ele é fantástico, né? Uma das obras da perfumaria masculina, principalmente da perfumaria masculina, né? Se você, mesmo contando perfume em geral, eu já acho ele muito bonito. Agora, é, perfumaria masculina, então, que é super chata, né? Eu acho perfumaria masculina chatérrima. é, Tudo igual, tudo chato, tudo. Agora é só potência, 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 difusão e, é. e só efeito, né? Passou da época onde você sentia todas as matérias-primas para uma Uhum. coisa completamente abstrata e de projeção. Antes você tinha aquelas camadas, né? Você tinha uma evolução, agora é uma coisa compacta, né? É, Se você pegar, por exemplo, o Sauvage, né, que está fazendo, nossa, um maior sucesso, um dos mais vendidos. Quando eu cheirei, né, com todo respeito a quem gosta, mas quando eu cheirei aquilo, porque para mim aquilo é totalmente abstrato, como se fosse realmente um cheiro de limpeza, não vou negar, um cheiro de limpeza, mas é uma tentativa também de ser um cheiro de limpeza mais sexy, porque daí tem uma pimenta tal, e é uma coisa que dura, porque eles colocam lá uns sintéticos que dura, né? Porque eles querem um perfume fresco, mas que dure, né, no anos. mínimo 12 horas, né? E que seja bom para você usar de manhã, à noite, numa festa, no trabalho, não sei o quê. Então, para mim, o Sauvage é uma coisa assim que é popular, acho que porque tem tudo isso, mas para mim ele não, eu não consigo pegar, eu pego assim uma coisa abstrata, né, um cheiro de limpeza, meio sensual, mas não dá para você falar, nossa, isso aqui é uma lavanda com uma pimenta, é tudo muito assim abstrato, né? É, não, E não tem muito camada, né? Uma coisa, mas é extremamente eficiente, né? é, pela proposta é a durabilidade dele, a fixação dele na pele e no tempo. E ele fixa, então ele tem essa performance. Mas é todo o lado mais artístico da perfumaria que fica comprometido em prol dessa performance, porque as pessoas querem, porque querem que o perfume dure 24 horas, 48 horas. E Uhum. o perfume, por natureza, ele não é. As matérias, elas não são assim. Elas têm a vida delas, né? São químicos vivos. Então, É. se respeita mais essa. É, é como essa busca pela juventude, né? Sempre teve isso,
mas tem essa coisa do juventude, pela imortalidade, se pudesse, né? É, é. Então é tudo tem que durar, tudo tem que ser igual, tudo tem que ser jovem, tudo, virou uma obsessão, assim. Então, É agora que você falou isso, que aí eu já vou emendar com o assunto do Jean-Claude Ellena, porque a Hermès tem todo esse um estilo que tem também uma coisa mais delicada, mais transparente, tem muita coisa que é sem gênero, né, que é unissex, né, e que eu gosto muito, e quem leu o livro do Jean-Claude Ellena, né, e que quem não leu deveria ler, porque é um livro muito é de um perfumista, mas ele não é muito técnico, né? Então é bem acessível. E lá ele fala muito, né? Ele fala muito dessa coisa que na verdade é uma coisa que é para ser mesmo. A beleza está em ser fêmea, é como se fosse uma flor. Tipo, você tem uma flor de plástico, por exemplo, é uma coisa, né, tipo que e você daí tem a pessoa que vai lá na floricultura e coloca só quer aquela flor lá, né? E então, então ele fala assim que por natureza, e ele sempre fala que ele prefere a beleza do aroma, né, do cheiro, do que a performance, se ele fosse escolher, né? claro, Então tem muita coisa que que ele fala, não, eu visualizo, né, alguma coisa, e ele tem muita coisa que ele inova, que não, você não acha, né? Por exemplo, os mantos, alcaçuz, assim, coisas bem delicadas, assim, né? E, e que não dá para você querer esse tipo de composição. A linha do Jardim, por exemplo, a linha do Hermès Sans, tem uns lá que não tem como pedir para que ele fizesse uma que durasse 12 horas, porque ele perderia, né? Você pode falar mais do que eu, mas perderia toda a identidade, né? completamente. Do perfume. É como você pedir para uma pessoa ser o que ela não é. É, Pegar o tema e ter que esticar ela, fazer ela durar 10 horas, sendo que não é da característica dela. Então você vai ter esse efeito, mas completamente desnaturalizado, né? é, é. Tem uns. Quando você fala cítrico, por exemplo, tem gente que gosta de cítrico e quem gosta de cítrico sofre, né? Assim, quem quer buscar fixação. E daí, quando a pessoa fala, ah, eu quero um cítrico de pafano, daí o que que acontece? Ou vai ter tipo uma baunilha, uma fava tuca, ou vai ter muito musk, né? E quando você começa a sentir muito musk, depois de um tempo você já começa a falar, você já não consegue nem mais sentir o cítrico, né? É, Então é uma coisa que às vezes não adianta ter que você quer, né, que dure o dia inteiro, isso não adianta, você vai ter que reaplicar porque é uma coisa muito delicada, né? E é uma coisa muito volátil. E se você quiser começar a aumentar a concentração, ele já não é mais aquela coisa cristalina, aquela coisa limpa, né? É é, efervescente, ele perde a efervescência dele, né? Eu, essa gos- eu, gostei, também é eu muito. gostei muito, eu gostei muito do, eu gosto de powdery, mas o cítricos também gosto. Mas o desses assim de mais comerciais que eu gosto muito é do Dioma Cologne, né? Que não tem nada a ver Sim, ele é com fantástico. o Coppelat. Eu acho que então quem pede recomendação para mim de cítricos, eu recomendo, apesar de ser de Homer, óbvio que é totalmente unissex, qualquer mulher pode usar aquilo tranquilamente, né? E eu recomendo o Dior Cologne e eu recomendo também o Mugler Cologne, que eu acho fantástico também, que é uma coisa muito mais inovadora, assim, é uma coisa inovadora com relação a outros cítricos, né? Esses dois, nossa, eu acho cítricos que duram mesmo, são almiscarados, né? Mas acho que continuam bonitos, assim, né? E duram. É muito interessante. Um dos últimos que saiu que eu gosto muito é o Citron Noir, da Hermès. Hum, uhum. Bem Tá na interessante. minha lista aqui para provar. Bem, Amanhã eu tenho uma lista aqui para provar algumas coisas no shopping. Eu tenho esse marcado aqui. esse aí ele me inspirou para fazer um também, trabalhar com essa nota de limão negro do Irã com
nota de shiso, que é aquela folha japonesa que tem um bem especiado, né? E combina muito com tipo de limão, com vetiver, com íris, com todo esse tipo de nota. Assim, fica muito interessante. Uhum. Você tinha falado que você conheceu o Jean-Claude pessoalmente, se eu não me engano? Sim, eu encontrei com ele várias vezes quando eu trabalhava lá na Frederic Malho. E um dia eu tentei reproduzir, peguei o livro dele, né? Eu não lembro mais em que livro que ele coloca fórmulas de acordes curtos, assim, Uhum. e tinha a fórmula de uma flor, que chama Uhum. Pas de Santerre, não sei como é o nome em português. É uma flor Uhum. com pouco cheiro de flor de laranjeira. Mas Uhum. tendo a maneira como ele trabalha, ele vai colocar um ingrediente, uma molécula que vai estar ligado a diferentes famílias para compor essa flor. Então é muito interessante a maneira como ele trabalha, né? A estética dele e a técnica dele, que é muito sutil. E você fala, nossa, como que essa matéria com essa vai dar o cheiro dessa flor, né? Você fica meio intrigado. Uhum. Quando você trabalha com pequenos acordes, então você já sabe, você fala, ah, tem três notas de rosas, essas duas da rosa, elas se comunicam com o lírio do vale, que se comunicam com outra coisa, que liga com uma madeira, com um musgo de carvalho ou outra coisa. Mas ele não trabalha assim. Então, foi muito interessante. Eu fiz a fórmula em casa, eu não tinha uma das matérias-primas, e eu coloquei uma outra, que é prima, assim, parecido, e ficou o cheiro, né? Eu não sabia o que ele tinha feito, então, para mim, estava bom. Aí eu, conversando com ele, eu falei o que eu tinha feito. Aí ele descreveu o cheiro do que eu tinha feito e falou a diferença em relação à fórmula dele. E explicou por quê, obviamente, né? Qual era o efeito do ingrediente, por que ele escolheu aquele ingrediente e não esse que era tipo um primo dessa molécula, né? Então, Legal. você vê todo o domínio da pessoa em relação a duas matérias que são vizinhas. E qual a Uhum. diferença e qual o uso. E aí ele me falou, se você quiser realmente substituir essa que você, a minha por essa que você colocou, você coloca X. Uhum. Muito menos do que eu tinha colocado. Uhum. E aí, Interessante. aí você vê o efeito, né? Que você pode ter o efeito com essa matéria vizinha, mas tudo depende da proporção para você não estragar o equilíbrio, né? Que a perfumaria francesa ela é feita disso, né? De harmonia e de equilíbrio. É isso Uhum. que, que é marcante nas criações da perfumaria francesa. Mesmo o nascimento do Chipre, por exemplo, né? O acorde do Chipre já existia antes do primeiro perfume, muito antes. Uhum. Era usado em cosméticos, pela Guerlain, por exemplo. Só que Uhum. ele só foi atingir essa fama dele com o perfume pelo equilíbrio das notas. O equilíbrio que o Coty fez, né, que era perfeito, que deu esse impacto na. Uhum. Uhum. Eu fiquei surpreso. Eu vi um vídeo da Mônica Rosseto, porque eu não sabia. Para mim, Chipre realmente tinha começado com Coty, depois ela falou das águas de Chipre, né, de 1700 e pouco. Falei, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar. Porque, olha, para você ver que para eu escrever os meus livros, eu pesquisei muito sobre tudo, mas eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha lido sobre as águas de Chipre, né? E bem interessante, mas foi isso mesmo, na hora que combinou lá a bergamota com o labdum com o musgo nas dosagens certas lá, o negócio, porque realmente é um acorde simples, mas complexo, que tem, Quiser, porque ele ao mesmo tempo ele é sujo, mas é limpo, ele tem o frescor, mas ele tem uma parte mais
densa, mais quente, tipo, né, uma coisa bem única, né? E É, até hoje, mesmo que você fale, nossa, mas os cítricos mudaram, os chipres mudaram muito, mas ainda tem, né, uma coisinha assim, mas tem que, tipo, hoje o que sobrou basicamente é o, a bergamota, né, quando é a bergamota, e o patchouli, e é, o lábio agora virou o amba, né, mas só o patchouli ali com a bergamota já dá é. né, Ou outra fruta, né? Pode ser uma outra fruta, pode ser com frutas vermelhas, pode ser com outra coisa que dê esse contraste, né? Que hoje em dia se faz muito. E muito dessa coisa dos frutados, por que que se usa frutado agora, que agora está tudo mais doce, mais frutado, mas isso sempre foi trabalhado na perfumaria, com outros tipos de frutas, outros trabalhos estéticos dentro disso. A gente estava falando do Lucien Lelong, outro dia, o Lucien Lelong ele tem perfumes que tem essas notas, que são super interessantes. Isso é década de 30, de 40, de 50. Então não é de agora esse. não. É o próprio Mitsuko, né, que quando colocou o pêssego, né, já deu, porque a Guerlain também, né, reciclou o conceito da Coty e ficou uma coisa muito mais palatável, digamos assim, né. Eu nunca cheirei o chipre da Coty, mas é o que você lê, né, que ficou um sucesso porque realmente ele deu um acabamento, mas deixou mais usável, né? E o, E e o pêssego, nessa época ele que começou a colorir os perfumes. colorir é uma boa palavra. Ele Né? tinha já do marketing muito forte Hum, antes, né, da- desse conceito de marketing que a gente tem, que relativamente recente. Ele já tinha tudo isso. Ele tinha várias ações que ele tinha dentro da empresa dele para fazer propaganda dos perfumes, por exemplo. E tem uma história que eu não sei se é verdade ou não, né? Tinha hum, uma farmácia ali onde é o Louvre. hum, Então, uma farmácia por ali e ele começou a vender os perfumes dele dentro dessa farmácia. hum. E as pessoas não provavam e não queriam comprar e pouca gente pedia para sentir o perfume. Aí ele entrou na farmácia, quebrou um frasco no meio da farmácia. Hum. E aí as pessoas continuaram entrando e o cheiro ficou, porque limparam, imagina, ainda mais nessa época, que os perfumes eram carregados de essências naturais. E foi aí que as pessoas ficaram intrigadas e pediam para provar o perfume e comprar o perfume. Isso Então, deve. A Giovanna Baby deve ter se inspirado, né? Porque tem a história também. Essa a gente sabe que é real, né? Não sei se você conhece a história de Giovanna Baby. não. A Giovanna Baby é uma colônia com lavanda que até hoje é vendida muito, né? Em farmácia e tal, mas eu não lembro quando foi lançado, se foi no final da década de 70, alguma coisa assim, e a Giovanna tinha uma loja nos Jardins, né? Lá nos Cafreire, por ali. E daí ela foi inaugurar e ela fez baldes e baldes da fragrância e mandou jogarem nas calçadas, assim, né? Daí as pessoas começaram a cheirar, queriam ver de onde estava vindo. Então talvez tivesse se inspirado, né? Mas é o Mas que muito legal. hoje em dia, né? As padarias veiculam cheiro de pão recém-fornado nas ruas, fora da padaria. Você sente o cheiro, você acha que tem alguma coisa saindo do forno. E não tem nada. Isso daí é Hum. tudo fabricado, né? É tudo aromatizador. Ai, que barato. Deixa eu perguntar para você. Bom, primeiro, quando você falou das notas frutadas, eu falando do comparação com o cítrico, eu nunca tinha parado para pensar realmente por que, por exemplo, o cassis funciona tão bem, porque ele é bem, tem aquele azedinho, né? É, E eu vejo muito hoje em dia, tipo, porque eu nunca tinha associado a isso, né? Mas
realmente faz sentido, né? Você tem agora o Si, por exemplo, do Armani, mesmo o La Vie est Belle, tem muitos que tem esse cassis assim na saída, né? E tudo está sendo modernizado, né? Então eles estão trocando. Você vê que nos Fougères eles estão trocando a Fava Tonka por Broxan, né? Tudo tá meio que vão trocando, né? É, Tentando manter, digamos assim, a dinâmica, tipo, porque o Fougère também tem uma identidade, né? Tipo, querendo, não pode mudar o que for, mas tem cheiro de homem, sim. né? Tem cheiro de homem, né? Você gosta de que notas, assim, se você falar três notas? Eu gosto de especiado fresco, tipo raiz de Angelique. Eu não sei como é que qual o nome. Da... Ah, Aqui a gente tem um problema que a gente confunde, porque aqui a tuberosa é chamada de angélica, né? Porque na verdade a angélica é uma planta que tem um cheiro meio polvoroso amiscarado, não é assim? para mim tem um lado especiado refrescante, Especiado. ou, Tá. né, as especiarias como gengibre, como Sim. zimbro. Então eu gosto Uhum. de notas zimbro, a raiz de angélica, gosto de notas atalcadas também. Eu usei muito o Pierre de Luna, do Armani Privé. Uhum. Eu Sei. gosto de tanto dessa nota refrescante, anis, mas anis Uhum. mais discreto, e notas amadeiradas também, notas florais, dependendo a flor. Eu não uso Uhum. muito, né, perfume assim, mas alguns eu gosto e às vezes eu coloco na pele só para passar o dia com ele, analisando. E eu adoro tudo que é ylang, Madre Silva, qual mais? Mimosa. Uhum. O Jean-Claude Ellena, ele tem, né, ele é muito bom em fazer esses frescos especiados, né? Ele tem É, vários, assim, que o próprio, acho que o Voyage, aquele Epis Marine eu acho muito picante. Eu não me dou bem com especiarias, me dá um pouco de aflição. Mas ele tem vários desses frescos, que são frescos picantes, né? Que é um contraste, né? Mas acho que uma das assinaturas dele é cardamomo, né? Que ele coloca muito e ele faz de um jeito fresco, né? é, Aquele Après la Mousson, né? O Jardim Après la Mousson também é um desses que é fresco, mas é especiado, né? é. Ele tem bastante, né, interessante, né? Nossa, o seu gosto é bem, nesse ponto, bem diferente do meu. Você falou dessas flores mimosa, Mimosa ylang, né? e o lado anísico dela também, verde. Eu gosto da nota verde. Ah, mimosa eu acho uma flor super rica, né? Eu acho ela difícil, mas para mim ela tem um cheiro porque ela tem um pouco de violeta, né? Meio atalcada, tem um cheiro de anis, É, e é bem rica, né? Depende como você trabalha ela, né? Quais são as notas, se você trabalha um natural, um sintético, se você mistura, que parte você vai reforçar dela. Então, depende muito. Mas é uma nota que eu também gosto de trabalhar muito com esse É tema. uma nota, não, a gente não, eu não vejo muito mimosa, acho que mais em nicho talvez, mas é um pouco difícil, né? Bastante, Nos anos 80 acho que tinha mais mimosa. mas ainda esses perfumes, por exemplo, o perfume que tem bastante sucesso como Chloé, Hum. da Chloé, tem muito, todo O, esse no, o hã? novo, o novo Clássico dele. Chloe, o que tinha o clássico que é dos anos 80 que é uma bomba. Não é esse O não. novo, que é de rosa, que é rosa. Esses nó, essa Ah, nota nossa, eu nunca tinha sentido mimosa nele. Eu tem, acho ele tão tem essa nota, né? Essa feio.
quando eles falam essa nota tal, CAD e tal, muitas vezes Ah, tem moléculas é. do grupo da mimosa, né? E que dá uma diferença, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? Quem é leigo não percebe e dá um efeito, né? Dá, Interessante. dá. Eu não lembro dessa nota listada, viu? Vou ver depois, porque pra mim, nossa, pra mim era eu só vejo rosa, rosa, rosa. Então, mas Mas é muito bom. a mimosa, porque tem gente que não gosta, não é uma nota de marketing interessante para você colocar. Uhum, uhum, Às vezes não se fala de mimosa, mas tem o efeito. Então, eles vão colocar o íris, por exemplo, porque a íris de hoje em dia, ou ela tem a tendência da violeta, ou a uhum, tendência da mimosa. uhum, Então, ela é uhum, a textura um pouco amadeirada e violeta, ou ela tem essa textura um pouco mais atalcada e vai para a mimosa. Então, uhum. vários perfumes que trabalham essa nota sem que eles falem, né? E falando de anis também é difícil achar. O que que você recomenda? Com anis, por exemplo, tem Geranium por Monsieur, do Frederic Malle. Uhum, O anis, porque ele trabalha com três, é a maneira dele, é um pouco a técnica do Dominique Ropion, né? Ele faz ligar elos com identificação molecular entre os ingredientes. Então ele trabalhou nas notas de cabeça hortelã, anis e gerânio. Esses três ingredientes têm moléculas em comum. Então, uhum, um segura o outro e forma uma corrente. uhum, Então, você não percebe quando está muito bem equilibrado, muito bem construído, você não percebe. Você vai perceber talvez mais o gerânio, porque tem gerânio no nome do perfume, né? Ou uma frescor da hortelã, e vai deixar o anis em terceiro lugar. Mas ele é completamente anísico, esse perfume. é. É uma das características Quando dele. eu já tive é, eu não gosto de nada mentolado, então para mim eu nunca prestei muita atenção nele, né? Mas quando eu penso em anis, me vem tem o anis discreto, né, do Azarro, mas tem o da Pré-Landé também, que eu acho fantástico. É fantástico. Mas, assim, o anis também é uma coisa que, tipo, para ingerir, assim, como alimento, nossa, eu tenho repulsa. E eu só descobri que eu gostava do cheiro quando eu conheci o Kenzué. Que o Kenzué é um anis bem. Aí tem um monte sintético, né? Tem o Iso Super, tem um monte de. Ele é um perfume que tem quase um cheiro de papel, né? Que ele é tão. Parece que você consegue sentir, assim, aquela coisa áspera, né? E um anis muito, muito evidente, né? Quando eu senti o Kenzo Air, eu falei, nossa, eu gosto de anis. Ele está muito bem equilibrado e ele vem como nota de efeito. Ele nunca vem Hum, de cheiro. Ele vem como nota de efeito. Então, é uma nota complementar. Por exemplo, Lolita Lempica, que o pessoal gosta de uhum, gourmand, todo. Tem um acorde todo voltado para o lado anis, uhum, que é a uhum. diferença entre o Lolita Lempica e o Angel, é essa parte do anis. Você tirou isso, é igual. Você coloca Exatamente. acorde, e é isso que difere um do outro. Eu gosto do Lolita justamente porque ele tem esse diferencial. Acho que ele é mais equilibrado, né? Um pouco mais fácil de usar, né? É muito Nossa, bem interessante. feito. São, Eu acho, o Alcaçuz eu acho um pouco melhor, assim, que eu achei ele um pouquinho mais docinho, assim, uhum. mas concordo. O É, alcaçuz, o que é o alcaçuz? Que planta é essa? é o Reglice. Ah, tá, é. É porque a regliça ela tem um lado mais defumado, né? Porque aqui tem essas duas nuances. No Hum, Lolita é o alcaçuz que tem. Você tem hum, o anis e o alcaçuz, porque é, tem um lado um pouco
pouco defumado, mas não é o defumado que a gente está acostumado, defumado do bacon. É de madeira mais queimada, uma coisa mais. Hum, hum, No legal. Hypnotique Poison, Uhum, tem muito. também, Muito, muito, muito. também. Viu que ele é bem gourmand, bem, mas é isso que dá a refrescância e que liga com essas notas doces, né? Dando, quebrando um pouco com essa refrescância. Então é uma nota muito interessante. Sempre quando eu explico para as pessoas, assim, eu falo como que um perfume ele precisa ter os contrastes, né? Sim. Claro que nem sempre tem perfume que tem gente que gosta de um perfume que é um monolítico e que é um bloco de uma coisa só. Mas eu acho mais interessante que nem o caso clássico do Angel, que ele, imagina, senta o patchouli que dá um frescor e dá uma textura ali, para contrabalancear aquele caramelo, você imagina, aquilo lá seria uma essência, né, na pele. E aí no Lolita eles colocaram o Alcaçuz Anis, né? Daí você vai colocando umas coisas assim que vão deixando mais complexo no Hypnotic Poison, né? E tem vários, é que as pessoas, né? Mesmo o caso da bergamota, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas tudo tem bergamota, eles olham no Fragrantica, É. aí eles falam, nossa, tem tudo tem bergamota, mas o legal da bergamota é que justamente ela dá esse sparkle, assim, e ela não tem uma identidade forte, então não fica, se você colocasse, por exemplo, uma tangerina, ficaria muito presente, então ela só tem esse frescor meio transparente, assim, que só dá sabe, né, e por isso que usa tanto, né? E assim, É, nem é a bergamota, não é só a bergamota. Linalol, eu uso linalol, que é a molécula principal da bergamota. Então você vai descrever, você não vai colocar linalol, ninguém conhece, coloca bergamota, hum, mas é isso. É para dar justamente esse frescor que ela traz, né? Mas às vezes é só hum, o que você tem num perfume. é. E daí tem o Edione, que se deixa Sim. né, dá uma, difícil explicar, o que eu poderia falar? O Edione é como se fosse nossa, você dá realmente um cheiro de perfume, né, pro perfume. Ele dá e ele arredonda tudo, né? Nossa, uma coisa, ele dá um brilho, e É, ele é floral, mas ele não é um floral abstrato, né? Porque você não fala, todo mundo fala, ah, não, mas é jasmim, mas não é, né? É um cheiro floral, mas não abstrato, né? Não dá para falar que é uma flor específica, né? é mais um Mas efeito. um efeito, exatamente. Por isso que quando eu falo assim, ó, se um perfumista fosse escolher três materiais, não sei você, né? Porque eu sou mais leigo, mas eu acho que teria que ter bergamota, idione e algum almíscar, né? Esses três assim não pode faltar, né? É, são, é dentro de ingredientes assim, né, que você trabalha, né? Que tem um certo frescor, que tenha um certo brilho. Para mim, o Edione é isso, né? Ele traz um certo brilho, assim. É como você está fazendo comida e no final você joga um quadradinho de manteiga ali, ou um Exato. É. para dar um toque final, uma erva, uma coisa assim. É isso. E tudo esses três que eu mencionei são efeitos também, né? Então, Porque o Musk tem essa coisa da pele, macio, ele arredonda, né? O Edione dá um brilho, ele coloca, né, também arredonda, a bergamota dá essa saída, né, bonita, esse sparkle, né? é, E é bem isso que você falou, né? Às vezes é mais o efeito do que o cheiro, né? E completamente. fazem muita, e tem tanta coisa no perfume, né, que às vezes a gente não sabe, né, o que está lá dentro, né, amarrado com tanta coisa que, né, se É, fosse tudo natural, não claro. estaria, né, não teria o mesmo acabamento, né? Bom, a gente já está quase chegando em uma hora. Eu queria que você deixasse um último recado para as pessoas. Quem de repente quiser se interessar por virar perfumista, né? Por onde que essa pessoa começaria? Olha, eu acho que o mais
prático assim é procurar cursos ou que seja online ou se for presencial onde a pessoa está e depois ver quais as possibilidades que tem de fazer curso em escolas, né, de perfumista. Mas se quer realmente, se a pessoa acha que é essa a área, começar a comprar óleos essenciais e, por exemplo, fazer uma seleção. Por exemplo, se você tem 5 óleos essenciais que você gosta, então você faz uma seleção dos 5, compra os 5 numa empresa. Aí você vai num outro fornecedor e compra os 5 nesse outro fornecedor. Compra esses 5 em mais um outro fornecedor e compara. Tenta sempre descrever, fazer exercício descrevendo. Esse eu estou achando ele mais refrescante. Esse aqui tem uma saída mais cítrica. Esse tem um lado um pouco mais do limão do que da bergamota. Esse mais da laranja do que não sei o quê. Então, fazendo esse tipo de exercício e depois tentar fazer algum curso mais longo, né? Isso, um ingrediente, né? Você está falando. Um, Um ingrediente. né? Porque isso aí É você vai porque. ter a qualidade quanto do próprio ingrediente, né? Então, E mesmo um. é bom você fazer sempre com ele puro e depois tentar, se tiver acesso ao álcool de cereais, diluir no álcool de cereais e também sentir na fitofativa diluído, porque aí você vai sentir muito mais facetas, né? Porque o álcool vai ajudar a veicular todas as facetas dos ingredientes. Então tem que estudar. Quanto mais estuda, melhor. É, Medinha, vai jogar uma pimenta, uma erva num prato, cheira, amassa, esfrega uma folha de qualquer coisa nas mãos e cheira, entendeu? Tem que eu fazer. acho hoje. Eu acho hoje fantástico, assim, que, bom, 10, 15 anos atrás que vieram que você começa, né, hoje você consegue comprar matéria-prima em pouca quantidade, você tem acesso a esses cursos online. Isso 10 anos atrás, 15 anos atrás era praticamente impossível, né? Nossa, era impossível você ter acesso a isso. Nem a ingredientes, nem a informação. Hoje em dia você encontra fórmulas para estudar na internet. Você coloca Uhum, Chipre, você vai achar. Se você dá uma uhum, passada, você acha várias. uhum. Então, e tem que começar com coisas pequenas, né? Acordes simples, pequenos, fazendo testes. Legal. Daniel, muito obrigado pela conversa. Já tá tarde aí, já são 10 horas da noite. Gostei muito e eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Ele vai ficar no IGTV, né, para Tá? as pessoas verem depois, tá bom? Perfeito, prazer. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a Boa você. noite para você. Até mais. Um abraço. Outro.